Bom dia, queridos amigos do Movimento Espiritual do Jejum e Oração. Que bom conversar com você nesta manhã de quarta-feira, aonde juntos vamos mais uma vez iniciar o nosso jejum e hoje com um tema muito especial da nossa série O Incomparável Cristo. Queridos amigos, Cristo é sem sombra de dúvidas, longe e distante de qualquer outro ser humano, a maior de todas as celebridades que esse mundo já conheceu ou que irá conhecer. Agora, a grande questão não é essa, a questão mais importante a ser respondida é de forma individual. É Cristo realmente relevante para você? É Ele tudo que a Bíblia diz ser para você como um cristão? Sim ou não? Eu espero que ao longo do jejum, hoje você encontre essas respostas. E hoje nós vamos falar sobre um aspecto desse nosso Cristo a ser imitado, a ser desejado e almejado por todos nós. Quero mandar um abraço a todos os amigos do grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aos irmãos de todas as nossas denominações que estão conosco. Eu sempre digo que aqui nós não temos uma placa de igreja. Nós temos pessoas que estão sedentas e desejosas de receber o batismo e a unção, o poder do alto, para ter a vida moldada pelo Espírito, de acordo com o plano e o propósito eterno de Deus. Quero convidar você a enviar os seus pedidos de orações para que nós aqui, os guardiões de jejum, estejamos orando, intercedendo junto com você pelas suas necessidades. Você e eu não precisamos atravessar sozinhos esses vales. Como é bom saber que existem pessoas que oram junto conosco, que sorriem conosco, que choram conosco. E eu louvo a Deus porque, mesmo distantes fisicamente, a tecnologia nos permite romper essas barreiras físicas e estarmos conectados. Daqui a pouquinho, às 6 horas, você vai receber o primeiro áudio, refletindo sobre o primeiro tema, e eu convido você, em oração, a buscar, a desejar, a clamar, para que essa característica que hoje nós vamos estudar na vida de Cristo, faça parte da sua vida também. Um forte abraço do seu amigo Wellington Ribeiro. Daqui a pouquinho, estamos juntos. Até ao meio-dia. Hoje é o som do saxofone. Jesus veio para trazer poder moral, a fim de que este se unisse ao esforço humano, e em caso algum devem os seus seguidores permitir-se perder de vista a Cristo, que é seu exemplo em todas as coisas. Nós estamos avançando essa nossa terceira semana dessa nossa série especial O Incomparável Cristo. E eu fui levado a colocar para você e para mim refletirmos nesse primeiro texto sobre a necessidade de realmente termos Cristo como sendo o nosso modelo. Às vezes você pode pensar que eu posso estar sendo radical ou exigente demais. Será mesmo, queridos amigos, que você e eu somos convidados por Deus a buscar a semelhança de Jesus Cristo? Com toda certeza, a resposta é sim. Veja, muitas vezes nós acabamos perdendo de vista o nosso objetivo, o objetivo principal da vinda de Cristo. Cristo não apenas veio nos salvar, porque se fosse só o aspecto do sacrifício dele trazer a salvação, baseado simplesmente na nossa aceitação, o plano de redenção ele ficaria incompleto. E eu vou te dizer por que ele ficaria incompleto. Ficaria incompleto porque, imagina, se só o fato de você aceitar a Cristo como seu Salvador fosse o suficiente, sem exigir de mim e de você mudanças radicais em nossa vida, o céu facilmente poderia ser corrompido se nós fôssemos para lá, ou se alguma outra pessoa fosse para lá que não tivesse a semelhança de Cristo Jesus.
Então, você e eu precisamos entender de forma muito clara, tão transparente como uma água cristalina, que ser cristão é ser igual a Cristo. Não é ser igual ao pastor, não é ser igual ao seu pai ou à sua mãe, ou alguém que você admira na igreja. Não, você e eu fomos salvos do pecado para buscarmos a semelhança de Jesus Cristo. E estamos estudando aqui ao longo destas semanas que isso é possível, não somente pelo esforço humano, mas principalmente pela atuação do Espírito Santo em nossa vida. Você e eu sabemos que o batismo do Espírito Santo traz consigo todas as bênçãos que o céu pode conceder para que você e eu sejamos vitoriosos. Veja, o texto é claro em dizer que Cristo veio trazer poder moral. Esse poder moral é exatamente o poder de decidir entre o certo e o errado. É o poder de decidir pecar ou não pecar. É o poder de decidir obedecer ou não obedecer. Você e eu nunca e jamais seremos tentados além daquilo que nós conseguimos suportar. A palavra de Deus nos revela isso. E juntamente com a tentação, o Senhor nos dá o livramento, ou seja, nos dá a condição de escolhermos aquilo que Cristo escolheria se estivesse em nosso lugar. E de fato, Ele pode estar em nosso lugar se permitirmos que o Espírito tome as decisões por nós, se formos obedientes. Então é por isso que o poder moral que Cristo trouxe veio se unir ao esforço humano. E de forma alguma, em momento algum, você e eu, que somos seguidores de Cristo, devemos permitir perdermos de vista a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Ele é o nosso exemplo em todas. O texto diz todas as coisas. Se você quer ser um bom pai, olhe para Cristo. Se você quer ser uma boa mãe, olhe para Cristo. Se você quer ser um bom filho, olhe para Cristo. Se você quer ser um bom esposo, uma boa esposa, olhe para Cristo. Se você quer ser um bom empregado, olhe para Cristo. Se você quer ser um bom chefe, olhe para Cristo. Se você quer ser um bom cristão, olhe para Cristo. Em todas as coisas Ele é mais do que suficiente para ser o nosso modelo. Em todas as coisas Ele é mais do que suficiente para nos dar o exemplo. E não apenas o exemplo, Ele nos dá a condição de imitá-lo, de sermos semelhantes a Ele. Eu quero, nesse nosso primeiro momento de reflexão, fazer uma pergunta. E essa pergunta ela é muito pessoal e só você pode responder a si mesmo. Eu quero que você pegue um papel e que você responda a seguinte pergunta: em quais áreas da sua vida você ainda não é semelhante a Jesus? Eu quero que você tenha coragem de fazer essa autoanálise, porque as respostas trarão para você muito conteúdo para que você converse com o Espírito Santo, para que as mudanças reais aconteçam em sua vida. As Escrituras estão repletas de textos que falam sobre amigo e sobre amizade. Nós encontramos grandes homens e mulheres que são descritos na Bíblia, e principalmente um que me lembro agora, Abraão. Ele foi chamado de amigo de Deus. Que privilégio, né? Muitos de nós podemos facilmente dizer que Deus é nosso amigo. Mas será quantos de nós poderíamos receber de Deus a mesma importância, o mesmo significado, a ponto dele falar assim: olha, fulano é meu amigo. Amizade, coisa tão boa e rara, amizade verdadeira, é claro. A própria Bíblia chega a dizer que Davi e Jonatas eram amigos a ponto da alma deles se amarem. Que coisa linda, né? Que conexão forte. A Bíblia também fala que existem amigos que são mais chegados que irmãos. E hoje eu quero convidar você a olhar para a pessoa de Cristo como sendo um modelo de amigo. Será que as suas amizades têm as mesmas características que Cristo tinha nas suas amizades?
Será que você e eu somos amigos das outras pessoas, assim como Cristo era amigo dos outros e nosso amigo e amigo da humanidade? O que será que você e eu temos e podemos aprender com essa característica de Cristo, como ele se relacionava com as pessoas, como ele se relaciona até hoje com a raça humana? Eu quero levar você hoje a essa característica de Cristo, porque afinal de contas, todos nós, muito ou pouco, somos amigos de alguém, de perto ou de longe. Nós também temos muitas pessoas que são nossos amigos. E por isso você e eu precisamos entender como que podemos usar a amizade para refletir o caráter de Cristo da forma correta. E vale lembrar que estamos vivendo esses momentos de pandemia ainda, né? De quase, não é mais um isolamento social, né? Porque baixar a cerca aí para tudo, baixar as rédeas para tudo. Mas ainda assim, nesses momentos difíceis, onde a tecnologia traz aí a proposta de conexão, de velocidade, de interatividade. No entanto, nunca se relatou de pessoas que, mesmo estando conectadas, vivessem tão isoladas e tão distantes umas das outras. E você? Como que você é com seus amigos? Veja, esse texto fala sobre um aspecto de Cristo como sendo amigo dos pecadores. Olha o que diz esse texto. Muitos têm a ideia de que são responsáveis somente a Cristo pela luz e experiência que possuem, independentemente de seus reconhecidos seguidores na terra. Jesus é amigo dos pecadores e seu coração se confrange por seu infortúnio. Ele possui todo o poder, tanto no céu como na terra, mas respeita os meios por ele ordenados para esclarecimento e salvação das pessoas. Dirige os pecadores para a igreja, por ele feita instrumento de luz para o mundo. Queridos, Jesus era amigo dos pecadores. E muitas vezes nós acabamos meio que rotulando as pessoas, já percebeu? Parece que algumas pessoas, pela nossa perspectiva, não merecem a nossa amizade, não merecem a nossa atenção, não merecem o nosso amor, não merecem receber a mensagem de salvação. Embora você e eu possamos pensar que todas as pessoas são merecedores de conhecer a Cristo e a mensagem de salvação, mas nós agimos de forma contrária, porque eu sei que existem pessoas no seu círculo de amizade, assim como existem no meu, que nós não compartilhamos algo sobre Jesus Cristo como sendo amigo dos pecadores. Você já percebeu que algumas vezes, pelo fato de não cometermos os pecados que algumas pessoas cometem, por serem alguns dos nossos pecados ocultos, e os dos outros são aparentes, nós julgamos que somos melhores do que eles e não os tratamos como Cristo trataria. Jesus é amigo dos pecadores e seu coração se constrange, dói, sente a dor pelo infortúnio que os pecadores, ou seja, eu e você sentimos. Mas você sabe muito bem que em matéria de pecado, talvez existem pessoas que não apenas cometem pecados mais graves que o nosso, mas que infelizmente estão sem esperança na vida que eles levam. Ei você, Cristo pode chamar você de amigo dos pecadores, assim como ele era? Qual é a pessoa que você tem taxado e rotulado por ser pecador ou pecadora demais a ponto de não merecer a sua amizade? Olhe Cristo e a mulher adúltera. Olhe Cristo e os cobradores de impostos. Olhe Cristo e todos aqueles que viviam à margem da sociedade. Aqueles que eram excluídos foram aceitos nele, porque ele se tornou amigo dos pecadores. Ou seja, ele se tornou meu amigo e seu amigo. Muitas vezes, quando nós paramos para pensar um pouco em nossos amigos, a gente acaba de uma forma ou de outra
classificando eles, agrupando, segregando. Existem os amigos do futebol, os amigos de fazer compra no mercado ou de passear no shopping, os amigos da pescaria, os amigos da igreja, os amigos do trabalho, os amigos da rua, os amigos da faculdade, da escola, os amigos novos e os antigos. Todos nós temos muitos amigos. É interessante que também você e eu, depois que fazemos essa classificação, acabamos avançando em outras classificações, como, por exemplo, amigo confiável, amigo da onça. Não é mesmo? Amigo sincero, amigo leal. Todos nós temos muitos amigos. Agora, você e eu temos um amigo, e uma das características de Cristo nesse aspecto da amizade é a sinceridade. Você é uma pessoa sincera com os seus amigos? Pera lá, não vai muito apressado para responder não. Eu estou perguntando se você é sincero com os seus amigos. Porque a sinceridade tem a ver em dizer aquilo que precisa ser dito. Sinceridade tem a ver em você ser honesto com a pessoa, em você ser transparente. Agora, é claro que isso não quer dizer ser indelicado ou ser grosseiro ou rude naquilo que você vai falar para o seu amigo ou para a sua amiga. Porque tem gente que fala as coisas de qualquer forma, né? E acham que isso é sinceridade. Não é bem assim, né? A gente precisa ter tato, a gente precisa ter sensibilidade para falar com sinceridade. E acima disso, a gente precisa ter amor para ser sinceros com base no amor incondicional. O amor que vai falar a verdade não apenas para ferir ou para estar com a razão, mas o amor que vai ser sincero a ponto de edificar a vida daquela pessoa. Veja o que diz esse texto, Beneficência Social, página 240, primeiro parágrafo. Conquanto seja Deus um amigo do cego e do infortunado, Ele não desculpa dos seus pecados. Você está vendo aqui? É aqui que eu falei que Cristo é um amigo sincero. Porque Ele é amigo do cego e do infortunado, mas Ele em momento algum desculpa ou é conivente com os pecados. Deus, Ele perdoa pecados, Ele não desculpa pecados. Ele perdoa quando a pessoa se arrepende e pede o perdão. Mas ser conivente com o erro, aí não dá, né? Você já percebeu que muitas vezes nós somos falsos com algumas pessoas que cometem alguns erros e a gente fica meio que passando a mão pela cabeça como se, não, é melhor não falar porque pode magoar fulano, ele pode se chatear. Agora eu fico me perguntando, será que esse é o mal menor, não falar, ou é o mal maior, não falar? Percebe? Às vezes nós achamos que tomando essa atitude de não sermos sinceros, nós estamos ajudando, mas será que nós não estamos prejudicando mais a pessoa? Veja o que diz. Requer deles que sejam vencedores, que aperfeiçoem caráter cristão no nome de Jesus, que venceu no benefício deles. Mas Jesus se apiada, né? Ele fica com piedade de nossas fraquezas e está pronto a prover forças para suportar as provas e resistir às tentações de Satanás, se sobre ele lançarmos o nosso fardo. Você percebe que ao mesmo tempo em que Deus não desculpa os pecados, Ele dispõe, coloca ao nosso alcance todo o benefício, para que através do nome de Cristo possamos resistir e suportar as tentações. Sabe, eu acredito que a sinceridade e a honestidade ela cabe em todos os locais, desde que a gente fale da forma certa e não apenas fale, mas ao mesmo tempo estenda a mão para poder ajudar a pessoa a superar aquilo pelo qual você está reprovando ou chamando a atenção dela. Você é uma pessoa sincera?
Agora, além de sincero, você e eu precisamos entender que para sermos amigos das outras pessoas, pela perspectiva do que Cristo é para nós, nós precisamos ser sinceros e ao mesmo tempo estender a mão para dar condições de ajudar essa pessoa a vencer, porque é assim que Cristo faz com você. Será que existe alguma pessoa que você está relutando em ser sincero? Eu quero convidar você a pedir que o Espírito use as suas palavras, use você para edificar a vida dessa pessoa. Ore e Ele vai te ajudar, porque Cristo é um amigo sincero e Ele espera que você e eu também sejamos. Vamos orar? Eu quero que você que não enviou ainda, envie para nós o seu pedido de oração. Nós estaremos orando juntos pela sua vitória ou por alguém que você está intercedendo hoje. Se eu pedisse para você agora citar para mim o nome deixa eu pensar aqui, de 3 grandes amigos que você tem, amigos ou amigas, quem seriam essas pessoas? Pensa aí rapidinho. Vou te dar 3 segundos. 3, 2, 1. Pensou? Esses amigos que você pensou seriam os amigos que você me apresentaria como sendo aqueles amigos top 10? Seria esse? Esses seriam os amigos que você falaria as melhores qualidades, as grandes conquistas, os momentos que vocês já passaram juntos? Seria esses os amigos que você me apresentaria? Sim ou não? Se foi sim a resposta, eu fico feliz, porque eu quero conhecer esses amigos. Inclusive, que tal você hoje orar pelos seus amigos? Que tal você aproveitar esse momento agora e fazer o seguinte? Depois que você escutar esse áudio, eu quero convidar você a gravar um áudio, uma oração bem breve, oraçãozinha de 1 minuto, 2 minutos, e mandar para esse seu amigo e para essa sua amiga. Grava no início algo reconhecendo a amizade, agradeça pelos momentos que essa pessoa esteve ao seu lado e faça uma oração abençoando a vida dela. Sabe por que eu digo isso? Porque muitas vezes nós temos em Cristo um grande amigo, mas eu fico pensando até que ponto realmente nós consideramos essa amizade de Cristo, porque a gente é tão relutante em compartilhar esse amigo com os outros. Às vezes eu vejo que nós somos tão egoístas que achamos que a amizade de Cristo é algo que deve ficar somente para nós. Ei, deixa eu te falar uma coisa aqui que acho que você não descobriu ainda. Cristo consegue ser seu amigo e amigo do mundo inteiro ainda. E ainda assim não deixar você sozinho em momento algum. Sabia disso? Você sabia disso? Pois é. Então faz assim, ó. Cristo quer ser, da mesma forma que Ele é o seu amigo, Ele também quer ser amigo do seu vizinho. Ele quer ser amigo das pessoas onde você trabalha. Ele quer ser amigo da pessoa que e fica no ponto de ônibus junto com você todo dia. Que pega o mesmo ônibus que você todo dia. Ou o trem, ou o metrô. Não importa qual seja o seu meio de condução. O importante é que tem alguém aí perto da sua vida que Cristo quer ser o amigo dele. Agora, essa pessoa precisa que você apresente esse amigo. E olha o que diz esse texto. Assim os que são participantes da graça de Cristo estarão prontos para fazer qualquer sacrifício, a fim de que outros pelos quais Ele, Cristo, morreu, participem do dom celestial. Farão tudo o que está em seu poder para tornar o mundo melhor por sua estada nele. Tal espírito é o legítimo produto de uma alma verdadeiramente convertida. Tão depressa uma pessoa se chegue para Cristo, olha só agora, nasce-lhe no coração o desejo de revelar aos outros que precioso amigo encontrou em Jesus. A salvadora e santificante verdade não lhe pode ficar encerrada, guardada, trancada, acorrentada no coração.
Que texto lindo, hein, amigos? Que texto lindo! Aqui diz que aqueles que encontram a Cristo farão de tudo para tornar o mundo um lugar melhor. E esse é o espírito legítimo de uma alma verdadeiramente convertida. Tão depressa essa pessoa se achega a Cristo, nasce no coração o desejo de revelar aos outros esse precioso amigo. A pergunta a ser feita nesse momento é a seguinte: para quem que você está revelando esse grande amigo que você encontrou em Cristo? Se você e eu estamos relutantes em compartilhar esse amigo, talvez seja porque essa verdade ainda não nasceu em nosso coração, ou ainda nossa alma não está verdadeiramente convertida. Por mais dura que possa ser essa afirmação, porque isso aqui não tem a ver com o tempo de igreja, não tem a ver com o ministério que você desempenha, não tem a ver com os seus dons, não tem a ver com tudo que você faz na igreja. Isso aqui, amigos, está falando sobre conversão, transformação genuína. Se a minha alma não é verdadeiramente convertida, eu não tenho o desejo de compartilhar o meu amigo Jesus com as outras pessoas. Isso é muito forte. E eu quero, nesse momento de reflexão do nosso jejum, convidar você a refletir de forma humilde e sincera. Por mais dura que possa ser a verdade, eu quero que você entenda que se você não está compartilhando Cristo com as outras pessoas, você ainda precisa ter um encontro real com Ele. E se você já teve esse encontro, então faz assim, começa hoje. Pede hoje ao Espírito Santo que coloque alguém no seu caminho. E talvez essa pessoa já esteja no seu caminho. Talvez seja um amigo seu que está ansioso por conhecer esse Jesus que você conhece e que tem dado esperança e mudado a sua vida. Qual é o amigo mais importante que você tem aqui na Terra? Você tem algum amigo que é deputado, senador, prefeito, advogado, juiz? Quem é? Quem é o amigo mais importante que você tem? Aquele que você se orgulha em dizer assim, ó, fulano, fulano é meu amigo, ou fulano é minha amiga, viu? Não mexe comigo não. Tem amigos importantes. Existem pessoas que se fazem valer não no que elas são, mas nos amigos que elas têm. Não é verdade? Dizem que bons amigos e o amigo certo abre todas as portas. E isso é verdade. Ter amigos importantes faz toda a diferença. Por isso, eu fiquei muito feliz quando eu estava preparando o nosso material do jejum alguns dias atrás, que encontrei esse texto no livro Caminho a Cristo, porque se existe um lugar importante em todo o universo, esse lugar se chama o Santuário Celestial. Se existe uma obra importante sendo feita hoje, essa obra se chama a expiação de Cristo no juízo investigativo no Santuário Celestial. O juízo investigativo começou em 1844, estamos vivendo esse período solene de investigação. É um juízo que vai anteceder a vinda de Cristo em glória e majestade. Então, Jesus Cristo hoje está no santuário intercedendo. E se você e eu temos um amigo importante, esse amigo ele tem que fazer a obra mais importante, que é exatamente a intercessão. E ele tem que estar no lugar mais importante, que é exatamente o santuário celestial. Então, você e eu somos pessoas privilegiadas, porque nós temos um amigo no santuário. Olha o que diz esse texto. Quando Cristo subiu ao céu, seus seguidores ainda sentiam a sua presença. Era uma presença pessoal, cheia de amor e luz. Jesus, o Salvador, aquele que andara, falara e orara com eles,
que lhes trouxera palavras de esperança e conforto ao coração, estava sendo levado ao céu. Ele subiu ao céu em forma humana, assim como você e eu somos. Os discípulos sabiam que ele estava diante do trono de Deus, ainda como seu amigo e Salvador. Sabiam que sua simpatia ainda era a mesma e que ainda se identificava com o sofrimento da humanidade. O apóstolo Paulo, no livro de Hebreus, ele fala exatamente isso, que nós temos, que você e eu podemos nos achegar confiadamente junto ao trono da graça para receber socorro e misericórdia oportuna, porque nós temos um sumo sacerdote que, assim como você e eu, foi tentado em todas as coisas, mas venceu o mundo sem pecado, e por isso ele pode nos socorrer, por isso ele pode se compadecer de você, porque ele sabe tudo aquilo que você está sofrendo, ele sabe tudo aquilo que você está passando, e ele se identifica com o nosso sofrimento. Ele ainda é o nosso amigo e também o nosso Salvador. Talvez você e eu ainda iremos enfrentar situações que nem imaginamos na vida. Perplexidades e problemas que vão desafiar a nossa própria fé, a nossa esperança. Eu sei, amigos, eu sei que existem momentos onde a lágrima, a dor, a dúvida, a incerteza nos roubam o sorriso. Eu sei que tem noites onde você fica se questionando, buscando respostas na mente, vagando no infinito, e Deus se mantém em absoluto silêncio. Quando as lágrimas molham o travesseiro, ninguém vê, só você e Deus. Mas para esses momentos, eu quero que você entenda que você tem um amigo e Salvador no santuário celestial. Você não foi deixado à deriva. Você não está sozinho, não está sozinha, enfrentando a enfermidade, enfrentando o luto, enfrentando qualquer que seja a tentação, o pecado ou o problema. Você tem um amigo no santuário, no lugar mais importante, fazendo a obra mais importante, e por isso é a pessoa mais importante. É o seu amigo Jesus, o seu Salvador. Eu quero que nesse momento de oração agora, você e eu oremos nos imaginando entrando no santuário. E ao entrarmos no santuário, possamos olhar Cristo como o sumo sacerdote, com os braços abertos. Eu quero que você corra em oração e dê um abraço e permaneça ali abraçado com esse amigo. Chore com ele. Abra o coração, peça cura, peça perdão, peça o bálsamo que Ele pode te dar hoje, porque Ele é o seu sacerdote, o seu amigo e o seu Salvador no santuário celestial. Queridos amigos, estamos avançando no nosso jejum. Eu já estou ficando triste porque já são 11 horas, a gente já está quase terminando, né? Eu espero que Deus esteja falando ao seu coração por tudo que nós estamos estudando hoje, como Jesus, um modelo de amigo. É muito bom ter essa amizade com Cristo Jesus. Tão bom quanto ter essa amizade é você e eu compartilharmos para que outros também tenham essa amizade. Vemos que nós temos um grande amigo no santuário celestial, no melhor lugar, fazendo a maior de todas as obras, que é intercedendo por nós. Que coisa linda, né? Eu acabo de receber a ligação de uma querida amiga abençoada que faz parte do nosso jejum, uma mulher de oração. E enquanto falava com ela agora, ela pediu que nós orássemos pelos jovens. E eu acredito que o pedido dela, o pedido de uma mãe, o pedido de uma avó, o pedido de uma irmã que ama a juventude da igreja, não foi por acaso.
o Espírito sabia qual era o momento de reflexão que nós iríamos fazer agora, porque o texto de agora ele é simplesmente poderoso. Jesus, ele é também amigo dos jovens. Olha o que diz esse texto. Se Cristo não tivesse sido uma criança, os jovens poderiam agora pensar que ele não simpatizasse com eles, mas ele viveu para seu exemplo, e todas as crianças e jovens podem encontrar em Jesus alguém a quem levar todas as suas mágoas e todos os seus desapontamentos, e nele encontrarão um amigo que os ajudará. Amém? Amém. Eu posso ouvir você dizer um amém aí em nome da sua juventude? Amém. Querido jovem que me escuta nesta manhã de quarta-feira, Jesus te ama. Eu sei que você já ouviu isso, mas Ele quer ser o seu melhor amigo. Muitas vezes, você e eu olhamos Jesus já na fase adulta, como a Bíblia apresenta Ele. Olhamos o nosso Cristo já com mais de 30 anos. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Por mais lógico que pareça que eu vou te dizer, você precisa entender isso. Ninguém chega aos 30 sem antes passar pelos 10, pelos 14, pelos 15, 16, 18 anos de idade. Jesus entende todas as complexidades que você, querido jovem, passa na sua juventude, ou você, meu querido adolescente. Jesus compreende você. E por compreender você, Ele é aquele que quer ser o melhor amigo que você tem para poder compreender e aceitar e ouvir você diante dos desapontamentos, das mágoas, das frustrações, até mesmo das questões que você pensa que não tem resposta na sua mente. Jesus entende. Jesus entende e Ele quer ser o seu melhor amigo. O seu melhor amigo. Sabe, os colegas que você tem na sala de aula, os colegas que você tem na rua, eles não são seus melhores amigos. Eles podem ser pessoas boas, e eles podem até te influenciar de forma positiva, mas ainda assim, existe alguém que quer ser o seu melhor amigo, e esse é Jesus. Ele quer ouvir os teus sonhos, Ele quer compartilhar com você as lutas, e não apenas isso, mas Ele quer ajudar você a crescer espiritualmente à semelhança dEle. Que bom que Jesus foi um adolescente, que bom que Jesus foi um jovem, porque muitas vezes hoje, nós como igreja e até mesmo como adultos, ficamos pensando o que poderíamos fazer para que os nossos jovens fossem melhores, para que eles não fossem desanimados, o que fazer para que uma igreja seja mais atrativa para eles. Eu sei que todo líder que é adulto fica se questionando diante disso. Eu sei que você que é pai, você que é mãe, que às vezes olha o seu filho querendo escorregar, sair da presença de Deus, da igreja. Eu sei como isso aflige o seu coração, eu também sou pai. Eu sou pai de uma jovem, de um adolescente e de um pré-adolescente. Eu sei exatamente como é que é isso, amigo, e como é desafiador manter um jovem aonde nós sabemos que o mundo e Satanás têm dedicado uma força muito grande para seduzi-los e arrancá-los da igreja. Eu sei como é desafiador, mas eu louvo a Deus, porque Cristo Jesus hoje se apresenta como sendo amigo dos jovens. Eu quero pedir algo especial para você, atendendo o pedido da minha querida irmãzinha que me ligou agora. Que tal se você e eu usássemos esse nosso momento agora para interceder única e exclusivamente pelos jovens. Os jovens da sua igreja, os jovens da sua família, os jovens da sua casa, os jovens que você conhece da escola, os jovens da sua rua. Vamos orar por eles. Vamos clamar proteção espiritual por eles. Vamos clamar que a blindagem do Espírito revista eles, para que tudo que for de pensamento ruim ou de tendência pecaminosa seja tirado da vida deles, que os olhos deles sejam desvendados para que eles consigam ver em Jesus o maior e o melhor amigo para eles. Vamos orar agora? Daqui a pouquinho, ao meio-dia, eu quero que você prepare o seu coração para aquilo que vamos receber. Chegamos ao final do nosso jejum de hoje. Passou rápido, né?
Tava aqui dirigindo e agora já é meio-dia. Que coisa abençoada, hein, amigos? Eu fico com a impressão de que a gente pode ir mais longe, né? Você também fica com essa mesma impressão? Eu fico. E nós vamos lá, viu? Quero convidar você que pode continuar na presença, né? Hoje nós vimos um pouquinho sobre Jesus como sendo um modelo de amigo. Eu fico imaginando como é que seriam os relacionamentos se nós imitássemos o modelo de amizade de Cristo, o comportamento dele. Eu fico imaginando como seriam os relacionamentos dentro de casa, os relacionamentos na igreja, no seu ambiente de trabalho, por onde quer que formos. Você consegue imaginar a dimensão de que pode tomar a proporção de crescimento e de salvação para as pessoas com quem você se relaciona, se você e eu nos propusermos viver dessa maneira? Para fechar com chave de ouro, quero falar um pouquinho sobre dando continuidade a essa amizade. E o texto que eu vou ler para você é um texto que está no livro Atos dos Apóstolos e está relacionado exatamente ao momento onde Cristo sobe ao céu depois da sua ressurreição e deixa os discípulos com a missão que eles tinham de evangelizar o mundo, contando a história do amigo Jesus que eles haviam conhecido. Olha o que diz o texto. Eles podiam falar no nome de Jesus com segurança, pois era ele seu amigo e irmão mais velho. Olha que privilégio, né? Levados em íntima comunhão com Cristo, assentaram-se com ele nos lugares celestiais. Com uma linguagem convincente, vestiam suas ideias quando testificavam dele. Tinham um coração sobrecarregado com a benevolência tão ampla, tão profunda, de tão vasto alcance, que foram impelidos a ir aos confins da terra, testificando do poder de Cristo. Estavam cheios de um intenso desejo de levar avante a obra que ele, Jesus, havia iniciado. Sentiam a enormidade de seu débito para com o céu e a responsabilidade sua. Fortalecidos pela concessão do Espírito Santo, saíram com zelo para estender os triunfos da cruz. O Espírito os animava e falava por intermédio deles. A paz de Cristo brilhava na face deles. Tinham-lhe consagrado a vida para o serviço e seu próprio semblante evidenciava a entrega que haviam feito. Amém? Que extraordinário, hein, amigos? Sabe, como nós já vimos mais cedo, a amizade de Cristo não é para ser guardada, mas para ser compartilhada. Essa é a nossa missão, esse é o nosso dever. Nós devemos dar continuidade nessa amizade. E uma das coisas que eu quero chamar a sua atenção aqui nesse nosso momento de encerramento é que a sua e a minha amizade com Cristo, elas podem ser crescentes ao ponto de você e eu aprofundarmos cada vez mais essa nossa experiência e isso se tornar tão real, se tornar tão prazeroso, a ponto de você não conseguir viver um dia, um instante sequer, longe desse amigo maravilhoso que é Cristo Jesus. Já imaginou, queridos, como isso pode ser extraordinário? Como isso pode ser maravilhoso? Eu quero... Obrigada, amiga. Bom dia. Eu quero caminhar nessa direção. Aprofundar o meu relacionamento de amigo com Cristo. E eu também quero que você avance. E é por isso que eu tenho proposto fazer aqui os nossos jejuns temáticos sobre a pessoa de Jesus. O meu desejo hoje, sincero, de todo o meu coração, é que o seu relacionamento com Ele cresça. E como vimos, precisamos do Espírito Santo para realmente fazer com que isso seja uma realidade na nossa vida. Eu quero finalizar com a pergunta que eu iniciei hoje de manhã. Quanto que você já se parece com o amigo Jesus? Que você e eu avancemos nessa direção.
Que Cristo seja o nosso modelo em tudo e principalmente o modelo de amigo. Como eu digo todas as vezes, nós vamos entregar agora o nosso jejum, mas não saiamos da presença do Eterno. É uma alegria ter a sua companhia, é um prazer muito grande. E amanhã, se Deus nos permitir, estaremos juntos na sala 57. Um forte abraço do seu amigo Wellington Ribeiro. Que Deus continue nos abençoando, que a mão do Pai permaneça sobre nós, que o Espírito continue sendo o nosso guia e que você e eu reflitamos a face de Cristo aonde estivermos.